Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida de hoje. A juventude é uma fase importante para o desenvolvimento do espírito, porém ocorrem muitos questionamentos e muitas dúvidas. Como o espiritismo pode contribuir para que os jovens encontrem as respostas que tanto procuram? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Hoje a conversa é sobre os jovens e o espiritismo. Allan Kardec questionou os espíritos sobre o que representa essa fase que é tão importante e que pode definir uma vida mais consciente. E a gente conversa com quem? Com ele, Tato Sabe, de Bauru, olá, orador espírita. Seja muitíssimo bem-vindo, Tato. Me sinto tão bem-vindo aqui com esse carinho que você tem com a gente. Muito obrigado. Eu que fico feliz, fico super à vontade. Vocês conhecem o Tato, ele já veio aqui no Esferas da Vida. É um grande colaborador desde o início do Esferas, e nesse mês de outubro a gente está comemorando um ano de Esferas da Vida e não poderia faltar a sua presença aqui no mês de comemoração, claro. Obrigado, viu, Pri? É um programa que espalha tanta notícia boa, a nossa doutrina, e você, como âncora desse programa, tem divulgado muita informação boa que tem feito a bem a muitas pessoas, com certeza. E é uma honra poder participar nesse mês de aniversário do Esferas. E hoje a gente conversa sobre os jovens. Os jovens, Tato. Que assunto gostoso, hein? E você conversou bastante lá no EAC também, você participou com as meninas espíritas, isso, né? Com o coaching espírita, né? O Júlio. Foi muito interessante, também, né? Lá no EAC, esse encontro, no Alcaia Baixuto, foi o 9º, e o Orson Petra Carrara perguntou se eu tinha interesse de participar ali com os jovens. Foi com certeza. Nós participamos, foi muito interessante. Eu esperava um tanto, eles ofereceram tanto mais. Como eles interagem, como eles são inteligentes, e como você percebe que, sabendo lidar com essa população dos jovens, nós só podemos colher frutos muito bons lá para frente. Com certeza. E Tato, o que representa essa fase da vida? Interessante demais. Para o espiritismo, o que significa a fase, né, da infância, da juventude? Muito bacana. Numa questão do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou por que um espírito teria que passar pelo estado de infância outra vez, no seu processo reencarnatório. É aquela questão. Por que um Einstein, por exemplo, um cientista, precisa aprender a escrever de novo tudo isso? Olha a importância da resposta. Ele disse que porque nesta fase de um corpo de criança, o espírito encarnado ali, sendo já imortal, tem mais facilidade de que os pais coloquem valores morais para ele. Então veja que é tão importante esses valores morais colocados pelos pais na cabeça de seus filhos ou aqueles seus cuidadores, para que eles, quando cheguem na fase da juventude e que aí sim demonstram, na verdade, o que são, os espíritos imortais, na verdade, renascem ali, eles tenham mais facilidade. Então todo o período de infância que se passa aqui é para uma preparação para que os nossos jovens e posteriormente nossos adultos possam construir um mundo melhor. Então como se fosse uma nova oportunidade para o espírito. Exatamente, Pri. Ele renasce para aprender, porque a gente renasce para aprender. Exato. Nosso objetivo aqui na Terra é melhorar, evoluir de algum modo, intelectualmente e moralmente. No Evangelho segundo o Espiritismo, dá para fazer um link com o Livro dos Espíritos, que ele fala que todo pai e toda mãe deve observar desde cedo as tendências do seu filho, estimular as boas tendências, a solidariedade, o não egoísmo, o companheirismo, a amizade, o respeito aos mais velhos, aos animais, à natureza. Mas observar também que ele traz valores com ele muito problemáticos, como muito orgulho, egoísmo, violência, e tratar de abafar. E ele diz no final desse texto maravilhoso assim: então, ao final dessa existência, Deus lhe perguntará a todo pai, toda mãe, o que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? Então, ter um filho, ter um sobrinho, um enteado, alguém que está na condição de você educá-lo nessa fase,
É tão importante, Pri, porque seremos cobrados disso. E eles precisam da nossa ajuda. As crianças, os jovens, por mais inteligentes que sejam, você pode notar suas meninas, como eles são inteligentes, como lidam fácil com tecnologia. Hoje está até acontecendo uma coisa interessante, não hoje em si no dia, mas antigamente os nossos pais e avós ensinavam tudo para as crianças, elas não ensinavam nada a eles, vamos dizer. Agora parece que alguns valores mudaram, eles ensinam demais os avós, como gravar um programa na televisão, como mexer num celular, como que lida de uma certa situação. Então, há um valor aí sendo questionado. Mas é muito importante que nós coloquemos limites para eles. Eles precisam desses limites. Os limites de uma criança não são os mesmos limites de um jovem, mas ele tem que saber que há limites e que ele não podia fazer aquilo quando criança para uma proteção, algo que ele tinha que entender. E que agora, como jovem, ele passará a respeitar os limites de um jovem, mas que ele precisa saber que não pode. Se uma criança, Pri, pode tudo, mesmo antes da hora de idade, como criança, quando ele tiver seus 16, ele vai querer dirigir. E como ele pôde corromper o tempo, adulterar o tempo, ele vai talvez ter um choque, um problema como pai. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós como pais, como cuidadores, educadores de um modo geral, devemos limitar sem medo de querer esperar o amor do filho. Só um detalhe para essa parte importante. Quando você estiver cuidando do seu filho, tratando, não espere que ele lhe ame. É um sentimento tão nobre que nem ele sabe direito. Espere o respeito dele. O amor, o Rossandro, maravilhoso, comentou uma vez que uma vez a criança faz algo, a mãe com medo, ou o pai com medo dele não amar, permite querendo esse amor. Não, você não está dando amor, você está dando uma má educação e que tem um momento que ele daí, quando você não atender, aí que acaba mesmo qualquer tentativa de amor. Então, exige o respeito. Não, aqui na casa existem regras. Você nasceu numa casa onde mamãe e papai convivem sobre regras e você vai se adequar a elas. As regras existem antes de você nascer e essas regras podem até ser mudadas se a mamãe e o papai decidirem que mudou. Mas então, ao receber uma criança, cuide dela com todo o amor e amar é educar. Há um livro de um educador, o Issam Itiba, que fala, quem ama, educa. E educação é papai e mamãe, é família, não é instrução. Você não tem a obrigação de ensinar geografia, isso a escola vai ensinar. Você tem a obrigação de ensinar valores morais e sempre com o seu exemplo. Papai respeitando a mamãe, o avô, aquele que mora na casa, a hierarquia, atendendo também, entendendo que ele é uma criança, ele quer brincar. O Lenine, aquele músico, falou uma coisa muito legal uma vez. Ele falou, numa entrevista, Lenine, por que você era tão rigoroso com seu filho e agora com seu neto você abre a mão de tantas coisas? E acontece quase sempre isso, né? Ele falou, porque eu percebi que às vezes uma criança que não quer almoçar naquele momento não é falta de caráter, ele não está com fome. Eu tenho que me adequar ao não apetite dele. Então o que eu faço? Não quer almoçar agora, meu neto? Tudo bem. Vou guardar então o nosso almoço. Quando você quiser, o vovô esquenta para você. Claro. O problema é se não quer almoçar, então o que você quer comer? Eu quero bolacha recheada. Não pode. Aí que é o erro. A criança não pode decidir, ela não tem capacidade, não tem competência para decidir certas coisas. Exatamente, Pri. Tanto é que no livre-arbítrio só nasce quando ele começa a adquirir certa idade. A essa pergunta. Se o livre-arbítrio acontecia a todo momento assim que a criança já... Não, ele nasce sem livre-arbítrio nenhum. Ele não sabe a hora que vai comer, que roupa vai colocar, onde dorme, que horas dorme. O papai, a mamãe, os seus cuidadores sim fazem isso. E quando ele começa a ganhar sua liberdade, ele vai adquirindo mais livre-arbítrio. E assim é também na questão espiritual. Jesus tem um livre-arbítrio pleno. Nós temos um livre-arbítrio relativo. Eu não posso fugir do planeta Terra, eu não posso me transportar daqui para um outro país com a velocidade. Não, eu tenho que respeitar. Então, é uma certa prisão. No filme do Divaldo, tão maravilhoso, ele fala uma coisa muito linda, a Joana fala. Ela fala assim que mesmo num corpo saudável, num corpo são, estar encarnado é estar numa prisão. Então essa prisão precisa ser convivida com educação para que nós possamos ter uma harmonia em casa, na sociedade, na rua. E a criança bem educada em casa, ela tem muito menos problema na escola, menos problema na rua, com seus colegas. Ele sabe o limite e é saudável. As crianças, os espíritos evoluídos que estão vindo para cá, precisam desses limites, porque eles não têm muita noção. E usar... Porque talvez a evolução seja mais no âmbito intelectual do que no âmbito moral, não é? É verdade. Tato? Veja que problema. Se uma pessoa tem demais intelectualidade e pouquíssima moral, ela pode fazer que a raça dela é melhor e jogar uma bomba e destruir. Então,
o mesmo não alfabetizado, vamos para um papai e uma mãe que não foi alfabetizado, pode ter condição de ensinar a moral, o amor ali dentro de casa, o respeito normal. Por isso é importante, não abra mão disso. E às vezes você, eu não tenho um filho, mas me casei com uma mulher que tinha uma criança. Você passou a ter um filho, você passou a ter a responsabilidade de um pai, em qualquer circunstância que a gente tem a vida. Pai, a gente não fala só o biológico, né? Com certeza, com certeza. Tato, eu gostei do momento que você deixa claro que a criança não é um livro em branco. Perfeito. Muitos pais acreditam, ganhei o meu bebê, ganhei a minha bebê. É um anjo, é um anjinho que veio do céu para abençoar a minha família. Claro que a gente sabe que isso é toda a demonstração de amor dos pais para aquele ser que acabou de renascer. Porém, a gente tem que ter consciência de que, no caso, aquele ser que está num corpinho tão delicado e tão indefeso, é um espírito milenar que trouxe tendências boas, né, e tendências ruins. E quando a gente sabe que o nosso filho não é um anjo, não é a melhor pessoa da Terra, é pra gente porque a gente ama e porque é nosso filho. Perfeito. Mas não necessariamente é uma pessoa se está aqui como a gente veio aprender. Claro, claro. Excelente raciocínio. É só pensarmos, pessoal. Observe como o seu filho é bom em umas características. Ele é paciencioso, ele é mais compartilhador dos brinquedos. E em outros pontos, ele é muito impaciente, outras crianças, ou muito violento. Tenta perceber e ajudá-lo. Eu tenho um menino, o Henrique, ele tem muita impaciência em certos pontos, mas não é um menino violento, graças a Deus. Então, no quesito violência, não tem que me preocupar muito, mas educá-lo na paciência. Falar, Henrique, se você chegar lá e não deu ainda o que aconteceria fazer, se entretenha em outra coisa. Pega uma coisinha para você brincar, o papai te conta uma história, aguarda, mas treine, e isso é atingido neles. E a gente pode comprovar quando a gente tem 2 filhos. Mas é da mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe. Como podem ser tão diferentes? Porque são espíritos diferentes. Vieram na mesma família, mas têm outras experiências de outros momentos, não é? Kardec perguntou se, por exemplo, os pais passavam características morais aos filhos. Ele disse que não, os espíritos respondem. Passa características genéticas, a cor da pele, a aparência visual do rosto, mas os valores morais podem muito bem ser muito contrários. Às vezes nós temos filhos muito mais moralizados e evoluídos do que os pais, sem nenhum problema. Que dão exemplo para os pais. Que dão exemplo para os pais. Que maravilha. Eu vejo crianças que vêm aqui para melhorar o comportamento dos pais, porque são muito desregrados, indisciplinados com muitas coisas, oportunistas. Há pouco conversávamos sobre o comportamento do nosso país, quando está no exterior, querendo ganhar vantagem em regras que tem lá. Não, nós não podemos passar isso a eles. Então, nós muitas vezes vemos espíritos imortais, com seus defeitos, que encarnaram e que estão educando os pais. Então, ensina de cima para baixo e de baixo para cima. Mas, como pais e mães, pais eu digo de uma maneira geral, temos a obrigação de cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças por enquanto, para que quando jovens seja mais fácil. Porque muitos pais também falam, entreguei para Deus. Mas Deus entregou para você, como que você devolve para Deus? Que linda frase. Não é isso? Lógico. Não, Deus já sabe cuidar, não se preocupe. Se a Deus... questão é sua agora, a questão é sua. O Haroldo Dutra fala uma coisa legal, Deus não tem boca, não tem língua, não tem mandíbula, então ele não fala. Então eu vou dizer, Deus não tem mão, então ele não faz assim, ó, e a coisa resolve. O que ele faz? Ele dá para você aprender a cuidar de uma criança. O próprio Anjo da Guarda, um programa que nós fizemos aqui. Sim, que foi maravilhoso. Muito legal. O primeiro. Foi o primeiro. Um tema gostoso, né, Pri? Ele diz assim, que o Anjo da Guarda, para ser anjo, precisa estar numa hierarquia já de bom espírito. Não pode ser um imperfeito como nós, mas é um estágio obrigatório na evolução do espírito. Então, cuidar de um outro ser, ter amor, dar carinho, respeito, educação, faz parte de um processo evolutivo. Então, ao termos um filho, ao sermos professores, ao sermos... em qualquer situação que te coloque mediante, nem que seja 1 hora por dia, nem que seja alguns momentos, de educar aquela criança para que ela seja melhor para o planeta do futuro. Então os pais têm toda essa responsabilidade, esse dever na infância, para que a juventude seja um pouco mais fácil. Por que a juventude é tão difícil? A pré-adolescência, adolescência, o que acontece com o espírito? Kardec fala alguma coisa? Fala Como assim, que é isso? Fala assim, quando o espírito começa a chegar na fase da adolescência, e que começam então a abandonar aquela realidade lúdica das crianças e começam a se deparar com coisas que ele acreditou e que não eram verdade, como os símbolos que a gente coloca nas festas, Papai Noel, Páscoa,
e que ele começa a perceber que às vezes os próprios pais também têm defeitos. Então ele A realidade começa a bater na porta. Bater na porta. Aí o espírito começa a colocar suas garras de fora. E ele está em conflito com ele mesmo. Tem uma pressão enorme na cabeça dele do que ele vai ser, que ele tem que vencer na vida, que ele tem que ser alguém que... Tudo bem, é verdade, mas ele também está naquele conflito. Uma coisa que eu quero nunca fazer com meu filho, pelo menos nessa encarnação, é me distanciar dele com os problemas que ele tem. Eu falo, Henrique, traga o desaforo para casa, por favor. Não deixe o desaforo lá fora. Eu quero que você traga, coloque ele na mesa para a gente conversar sobre o desaforo. Qual foi o desaforo que você encontrou? Alguém está te colocando um apelido? Estão te incomodando? Bullying. Comenta com o papai nunca vai te repreender. E isso que eu quero que você não se distancie. Como assim? Vamos imaginar que o seu menino, numa época lá, foi mal na prova. E algumas pessoas perguntam assim, nossa, na sua idade, o teu vô, meu pai, olhava para mim e eu já gelava. Isso não é culpa dele, é culpa, talvez sua, que não educou ele como o vô dele educou. Se você quisesse que ele olhasse com um olhar gelasse, era só você ter feito como o teu vô fez. Se ele fosse seu irmão e filho, portanto, do vô, ele gelaria do mesmo modo. E você responsabiliza ele de um irresponsável, de um mal educado, coisas que você que deveria ter dado essa educação. Então, ele começa... Mas esse medo por alguém também não é saudável. Não, né, tá? de jeito A nenhum. questão não... Medo é uma coisa que nos paralisa. Nós temos Medo que ter é diferente respeito. de respeito, Exato. é outro tipo de conquista, né? É verdade. Eu sempre digo assim que Deus, não devemos ter medo dele. Medo você tem de alguma coisa ou de alguém que pode lhe fazer mal. Eu tenho medo, por exemplo, de um cachorro que está espumando pela boca, ali na esquina dos esferas da vida. Então eu tenho medo. Mas eu não tenho medo de Deus, Ele nunca vai me fazer o mal, Ele quer me educar. E às vezes a educação para mim necessita de uma coisa difícil de encarar. Uma dificuldade financeira, um problema de saúde. Então é esse respeito que devemos ter. E ele vai entender, ele vai respeitar. Basta você, sendo adulto agora, pensar todos os nãos que você ganhou do seu pai. Foi ruim? Você tem uma mágoa, uma revolta contra isso? É só pensar. Então, quando o jovem começa a se conhecer, Pri, ele começa a perceber que ele não sabe se gosta de biologia ou se de matemática, até porque quem faz essa atração é o próprio professor, que é bacana, que ensina bem a matéria, que é didático. Sim. Ele não sabe o que ele vai prestar. Deixa que ele decida. Se, por exemplo, uma criança resolve entrar numa aula de piano, ele não conhece o instrumento, ele quer tentar, mas ele não gostou, fala, papai, não quero mais. Não repreenda, não. O que quer fazer? Quer fazer bateria, filho? Não quer aprender música mais? Isso que vai se conhecendo. Em fases da vida que tem que ter essa experimentação. Tem que ter. O próprio Aristóteles fala de uma coisa chamada eudaimonia, que significa descobrir o talento natural. O que você gosta, o que você é bom, o que você quer ficar das 8 da manhã às 6 da tarde, com um horário de almoço, fazendo o tempo todo. Por que a gente gosta de ver o programa com a Pri? Porque está numa eudaimonia dela, ela faz por amor, por prazer, com habilidade. Ela não passa tempo desgastante para ela de ler a matéria que vai discutir com a gente. É agradável. Ele tem que descobrir isso. E se você ajudá-lo, fica muito mais companheiro. Eu lamento quando alguém fala assim, na sua idade, eu já estava trabalhando, eu já era responsável. Mas isso não é culpa dele, é culpa sua. Você que não pôs ele para trabalhar então. Por que você trabalhava? É complicado, né? Jogar esse tipo de responsabilidade, né? Como se fosse uma culpabilização de algo que não aconteceu. Eu não digo sim que culpa sua dos pais, porque mudou a geração, a gente não sabia como lidar também. Mas o que eu digo ser culpa não é pelo menos dele. Ele está se adequando a uma realidade que foi permitido. Cada um vive a sua realidade. Exato. Não é? Na reencarnação ninguém erra de endereço. É isso mesmo, a gente vai falar com ele mais ainda. Tato sabe aqui no programa. Que coisa boa! Agora a gente vai para o momento Chico Xavier e a gente já volta com mais esferas da vida. Quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem essencialmente é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Hoje, muitas vezes, queremos tratar os nossos jovens como se eles fossem nossos inimigos, e isso é um erro. Os nossos jovens são os nossos continuadores, trazem consigo uma vida diferente da nossa, impulsos originais que nós não podemos auscultar em toda a sua extensão. Os nossos jovens
de ambos os sexos necessitam, principalmente hoje, de nossa compreensão. Naturalmente que não podemos empurrá-los para a libertinagem, mas não devemos frenar neles o impulso à libertação para que eles se realizem, para que eles se desvinculem da nossa vida pessoal. Todos nós, na condição de criaturas amadurecidas na experiência física, podemos igualmente e temos independência deles e não devemos escravizá-los aos nossos pontos de vista. Falamos numa experiência de mais de 4 decênios em que temos visto centenas, talvez, milhares de jovens e adultos chorando sobre os nossos ombros em vista do amor possessivo que tantas vezes nos retardam o progresso individual e ocasiona tantos distúrbios em nossa vida familiar e coletiva. Tantos jovens que se doparam em drogas, tantos que se refugiaram em casas de saúde, tantos que abandonaram os seus próprios deveres, que fugiram para a indisciplina, que desertaram do estudo, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. E ao mesmo tempo vemos tantos pais, tantas mães e tantos orientadores e tutores chorando porque não podem escravizá-los à sua própria vida. Por que é que nós não nos podemos amar uns aos outros na condição de jovens e de adultos, cada qual vivendo dentro da sua época de experiência física? Por que que nós, como adultos, não podemos resguardar a nossa independência, dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade, que são nossos filhos, nossos continuadores, para que eles realizem as empresas a que foram chamados pela reencarnação? Allan Kardec, através da questão número 385, em O Livro dos Espíritos, trata disso com muita propriedade, e isto há mais de 100 anos. Nossos filhos são espíritos que vieram de outras condições diferentes das nossas, são credores do nosso maior respeito. Nós falamos em diálogo e precisamos do diálogo. Falamos em comunicação e precisamos da comunicação, não apenas no dia dos desastres sentimentais. Conversar com os nossos jovens, conversar com os nossos pais como grandes amigos que se interligam através das suas experiências. Mas diálogo nunca foi pancadaria verbal. A comunicação nunca foi um sistema de censura sistemática. Não estamos, de maneira nenhuma, reprovando adultos, nem censurando jovens. Estamos atentos à lição de nosso Emmanuel, que nos pede considerar que dentro da civilização do Ocidente é que nasceu a psicanálise com Sigmund Freud, para que nós sejamos tratados especificamente, individualmente, para nos ajustarmos ao amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Tato Save sobre o jovem
e o espiritismo. Mas sempre nesse comecinho do segundo bloco, a gente fala da importância de aprofundarmos os nossos conhecimentos, da gente também estudar. A gente precisa se autoconhecer, Sem não precisa, dúvida, Tato? É uma das coisas mais importantes que existe. Estudar, e a gente indica a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, que são publicações que estão há muito tempo no mercado, são publicações ininterruptas do espiritismo, da cidade de Matão, da cidade de Caibar-Schutel. Nossa. Você já escreveu algo Já pro alguma coisa pro jornal, jornal, não é, Pri? Tato? A revista ainda não, mas é uma revista que assino há quase 3 anos e assino o compilado Jornal e Revista. Então traz matérias muito interessantes. Para nós que gostamos de fazer palestra, eles trazem assim, compilados, na Gênesis tem tal coisa, na Revista Espírita, então nos ajuda muito. E é um conhecimento muito bem E são títulos contemporâneos, o que está acontecendo agora na visão espírita. Exato, sempre são contemporâneos. Os títulos você pode perceber. O que está acontecendo no mundo, no nosso país, é grandioso. É só você verificar e você vai comprovar. É isso mesmo. Revista Internacional de Espiritismo, jornal O Clarim, vai aparecer na tela para vocês todas as site, telefone, WhatsApp, para poder assinar e também participar da família da editora O Clarim. E agora a gente vem conversando sobre a infância, sobre a juventude. E os jovens, Tato, têm aquele sentimento de pertencimento, É a verdade. necessidade de pertencer a um grupo e ser igual. E, Isso. né, a dificuldade de ser diferente é algo muito doído na juventude. A Muito gente doído. precisa se identificar com um grupo e participar dele. Como que é isso? Olha só, Pri, uma vez eu fui chamado num jornal que escrevo em São Paulo, no NESD, e ele perguntou se eu poderia escrever uma matéria sobre os jovens, sobre a juventude. E eu, prontamente, entrei em contato com a juventude do MEAC, uma cidade espírita lá do de Bauru, né, do Amor e Caridade. E perguntei para eles o que os atraía, o que eles achavam mais importante. Eu queria ouvir dos jovens. E ele falou, esse recolhimento, essa amizade, esse pertencimento a algo que está em primeiro lugar do que da própria doutrina. Olha o que eu vou dizer agora. Todos vocês que têm uma mocidade espírita, que querem colocar no seu centro espírita um grupo de jovens, não tentem empurrar a doutrina de goela abaixo de cara. É importante que ele queira estar lá por um outro motivo. Integração, amizade, acima de tudo. Ele precisa se sentir bem-vindo. Por exemplo, Pri, quando eu quero levar uma criança, meu filho, num lugar e ele não quer ir, eu tento, mas lá vai ter tal coisa, lá vai ter... Não convence, mas quando eu digo, sabe quem vai estar lá? O teu amiguinho tal. O olho dele brilha, é fácil, não é, Pri? Você que é mamãe de 2 meninas lindas. Ele se convence, e nem que esteja tão bacana o entretenimento lá, mas as crianças, os jovens, os amiguinhos dele, vai fácil. Então, de início, a juventude precisa estar integrada nesse miolo de harmonia, de amizade, de discussão dos problemas que eles enfrentam. E em segundo plano, vamos colocando a doutrina para eles estudarem, fazerem trabalhos, atividades, música que eles gostam muito. Em primeiro lugar, é essa integração que o Haroldo tem total razão. Esse pertencimento a algo que às vezes ele não encontra em outro lugar. Olha, Pri, que coisa bonita e triste que eu presenciei. Numa vez, fazendo uma palestra para a mocidade espírita, para os jovens, eu estava dando uma aula sobre lei da destruição e lei de conservação. E eu falei para eles assim, colocarem um nome num papel e escreverem o que eles achavam que deveria ser conservado no planeta, que era muito importante, e o que deveria ser destruído. Não precisava escrever o nome para que eles fossem sinceros. E eu peguei lá numa caixinha, o primeiro que eu abri dizia assim, o que pode ser destruído? Um jovem ou uma jovem respondeu, a minha vida poderia ser destruída, que não faria falta. Eu falei, nossa, meu Deus, né? E eu falei, o que deveria ser conservado? Ele falou, um momento como esse, aqui na mocidade espírita. Isso não lhe parece um pedido de ajuda, Pri? Um grito De ajuda, um jovem ali, sabendo que fora dali, a vida dele não faz sentido, mas que ali dentro, ele é acolhido, ele pode expor o problema, ele pode ser quem ele é. E lá na mocidade espírita, nós temos que usar os meios e recursos para que eles se atraiam. E jovem gosta de rede social, eles sabem mexer. A internet, Pri, o meio de comunicação, é algo que veio neutro para o nosso uso. Você pode fazer uso para o bem ou para o mal. Como o dinheiro, uma carta coringa, pode comprar merenda, pode comprar pólvora.
Mas o bom usar, com bom senso, da divulgação espírita nas redes sociais, vai atrair quem mais mexe com rede social, que é o jovem. É claro que deixar claro que dentro daquele espaço ele tem muito mais integração, mais amizade, ele está num momento que ele pode se expor, mas mostrar na rede social que trabalho se faz lá, olha que bacana o que aconteceu, trazer um problema que no mundo aconteceu e eles tentarem resolver. E que fique muito claro, no primeiro bloco conversamos bastante sobre as crianças, agora os jovens. Pri, eles precisam decidir o que querem fazer na mocidade. Não é deixar assim, mas aí eles vão desregrar. Não, não. O que vocês querem fazer? Nós queremos brincar com guerra de bexiga, com cheia d'água. Eu estou dizendo que é criança isso, só para dar um exemplo. Então nós não podemos fazer aqui na sala de aula, pessoal, porque mole, estraga os microfones. Vamos fazer isso numa quadra poliesportiva, numa piscina? Vamos, como que vamos organizar? No EAC que nós citamos, que você citou, perguntaram, quem que vocês querem trazer aqui? E eles falaram, quero o Tatu Sabe Vá, as meninas espíritas, a Carol e a Ana do Spirit Talks, e o Júlio do Coaching Espírita. Eles estavam felizes com a nossa presença. Se faz, não, o palestrante eu que vou decidir quem vai ser. Já criou um intervalo, uma birra. Eles precisam se identificar. Claro, Pri. Né, para poder ter essa abertura. E o que eu acho interessante também, que eu escutei do Haroldo, quando ele fala que os jovens têm essa necessidade de pertencimento, mas da importância da gente valorizar as nossas diferenças. Isso mesmo. Porque a gente, às vezes, se sente deslocado. Né? Às vezes, é um adolescente que gosta de algo muito atípico, até que gosta de estudar, que não é aquela pessoa pop, não é o que tem mais curtida na rede social. Isso mesmo, Pri. Não interessa. A gente tem que valorizar esse diferencial, porque talvez essa característica que a gente tem diferente é o que vai fazer a gente um adulto diferente. Exato. É o que vai fazer a pessoa te procurar. Olha, Tata, eu te procurei porque você tem todo esse jeito com criança, com jovem. Que legal, é isso mesmo. Não é? Exato. Porque a gente tem que valorizar também as nossas diferenças. E os adolescentes procuram muito o quê? Se pertencer a algo, mas para se pertencer a uma mocidade ou qualquer grupo de apoio, pode ser diferente. Pode né? ser. E nós somos diferentes, não tem como. Independente. Isso é independente. De querer ou não. Você pode fingir uma máscara para ser aceito em sociedade, mas uma hora você não aguenta mais. É como um relacionamento que começou e você, para agradar o seu, quer fazer tudo que você não consegue, não vai durar muito tempo. Os jovens, como a Pri comentou, ao chegarem lá, precisam mostrar-se diferentes, ou como eles são, e serem aceitos. Essa diferença não é ser errado, vamos dizer. Não, eu gosto de transgredir, eu gosto de roubar dinheiro. Eu sou diferente. Não. Aí já é algo, não é diferente, aí já é algo desonesto. Ilegal, né? desonesto. Ilegal. Então, a diferença é assim, eu gosto mais do cabelo comprido, eu gosto de raspar a cabeça, eu gosto de música de um jeito, eu gosto de música... Ótimo, vamos ter espaço para todos e as diferenças exigem o respeito, essa integração. Nossa, aquele é meu amigo, é tão meu amigo e ele só tem pensamentos que diferentes de mim. Eu tenho tantos amigos que são diferentes de mim e eu diferentes dele, porque quem que é o diferente em si? Se eu for numa tribo indígena, eu sou diferente lá deles. Se eu trouxer ele aqui na sociedade, ele é o diferente. Então, essa diferença que o jovem tem, ele não tem que ter vergonha de ser. O que ele quiser ser. Aquilo incomoda alguém, se não for ilegal, incomoda algum preconceito que está na cabeça de alguém. E ele tem que ter essa confiança que ele é bem aceito ali. E precisa ficar muito claro que quando os jovens se unem ali, é como se eles formassem uma estrela, que um dia vai se desfazer, eles vão ficar mais velhos, e cada átomo, sendo eles, vai ser uma sementezinha que vai plantar alguma coisa boa em algum lugar. Numa sociedade, numa professora que vai se tornar, um médico, qualquer coisa. Mas essa união tem que nascer numa sociedade boa, um jovem espírita, que é o que queremos trazer para a nossa juventude. E quando a gente fala como que o Espiritismo pode ajudar na questão da juventude, já que a juventude é uma fase realmente inquietante, vamos dizer assim, do ser humano. A gente tem muitos questionamentos, às vezes a gente se revolta com a nossa vida, a gente se revolta na família na qual nascemos, ou com o pai, ou com a mãe. Como que o jovem que está nos assistindo, que de alguma maneira possa estar revoltado com o corpo físico, não era o que ele sonhava, com a situação financeira, né? Porque existem tantos padrões, Tato, materiais,
pré-estabelecidos como o que correto. Né? angustiam e muito a nossa juventude, não só a nossa juventude, né, mas já que o recorte é para os jovens, vamos ficar nos jovens, que angustiam sim a nossa juventude e que o espiritismo pode, de alguma forma, ajudar nessas aflições. Pode muito, Pri. Quando eles forem para a casa espírita ou um movimento religioso qualquer, é que nós estamos falando de um programa espírita assim, eles precisam entender que mudar de opinião, por exemplo, não é nenhum problema. Isso é um ato de humildade, de reconhecimento que você está melhorando. Aquela música do Raul, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião, é assim, vamos expor um problema aqui e cada um vai apresentar uma solução. E quando chegarmos a um consenso, não importa quem deu, importa que se mudarmos para aquela é melhor. Ou se alguém discordar, qual é a sua opinião? Então colaborar com eles é fazer criaturas que pensem, que argumentem, mas que também aceitem. Poxa, a Pri me falou uma coisa que eu não imaginava. Eu aceitei com facilidade, vivo muito melhor. Isso é ser humilde, é ter um coração fértil. Da palavra humilde, humilis, terra fértil, que vem, como Jesus explica, o coração do homem é fértil e uma semente que foi plantada lá vai germinar. Então, tentar mostrar ao jovem que ele é um projeto em construção, como nós todos, mas ele está se preparando para uma profissão no futuro, ele está se preparando para algo que ele vai encarar, uma sociedade muitas vezes hostil, mas que fortalecido emocionalmente vai evitar muito problema para ele. E ele pode manter a sua diferença, mas ele nunca pode saber que aquela diferença o enfraquecerá. E aí ele emocionalmente resolve desistir de viver no suicídio, Deus me livre. Então, a gente pode até falar no próximo bloco, mas quando o adolescente, o jovem que está nos assistindo, sabe da imortalidade da alma, muda tudo. não muda tudo. A imortalidade, pessoal, mostra para vocês que tudo que temos tempo à vontade para fazer, conseguiremos fazer. Se eu errei agora, faz de novo melhor. A imortalidade colocada, injetada na cabeça do jovem e admitida como verdadeira, vai fazer ele pensar diferente. Que ele nasceu numa família que vai ajudá-lo de algum modo, que é diferente da família do outro, mas que ele tem toda a oportunidade de outras oportunidades de encarnação, ou naquela mesma, de mudar e melhorar. Porque às vezes, né, a gente pode pegar os pilares do espiritismo, imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito. Lindo, tudo isso. Se a gente juntar essas, eu não sei nem como que fala, não são dogmas, como que a gente pode falar? São leis. São questões, né, do espiritismo. Que às vezes o jovem, aí ele começa a entender, não que ele merece ter o corpo que tem, ou que ele merece ter a vida que ele tem. É questão, às vezes, não de merecimento, mas de necessidade para aquele momento da evolução espiritual dele. É verdade. E se a gente quer estar melhor na próxima, ou não na próxima, já que somos eternos, viver eternamente melhor, a gente começa a interpretar diferente a vida. É isso mesmo. Não é? Fugir da materialidade. A gente começa a se questionar. O autoconhecimento começa a ficar muito mais necessário para a alma, não é? Eu sempre tive muita vergonha assim de usar bermuda, né? Por ser muito magrinho. Se eu tivesse essas informações mais cedo, meu papai era espírita, minha mãe católica, mas eu só me tornei espírita mais tarde um pouco, mais velho um pouco. Mais velho, você é muito velho. Pri, você me pagou agora, viu? Obrigado, pessoal, essa foi a minha participação. Que ele se tornou espírita, muito velho. Aí então eu pensei assim, puxa, eu deveria ter entendido que aquilo, por algum motivo, foi até uma oportunidade que Deus me ofereceu para me poupar de certas situações. Eu posso ver a vida sempre com olhos otimistas. E você conseguindo mostrar isso, porque o jovem, na minha opinião, ele é cético, mas não é orgulhoso. O cético é aquele que você provou, mostrou, ele muda, ele aceita. Agora, o orgulhoso é aquele que foi enraizado de um pensamento que ele talvez é assim mesmo, que ele não tem jeito. Às vezes você vê um menino recuperando-se de drogas, uma situação, e dali você percebe a família prejudicando, dizendo assim, nós não podemos falar desse modo. E você agora quer se fazer de santinho, não vai conseguir nunca, agora atrapalhando. Então, a sociedade espírita precisa tratar o jovem com mais inteligência e deixar que essas gerações futuras modifiquem o nosso mundo para melhor. Porque existe até uma frase que eu anotei aqui, Tato, que Emmanuel fala bem isso que você acabou de falar. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco
para a viagem importante. A infância foi a preparação, como você conversou. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a se organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Que legal, é isso, que que legal. são todas as fases que a gente precisa. E que a fase da juventude é uma fase de muita busca, muito conhecimento, busca, muita né? informação. Há uma frase numa música do Ira que ele fala: se meu filho não nasceu, eu ainda sou o filho. Ele quer dizer assim, eu não enxergava o mundo assim. Às vezes a gente precisa enxergar porque já passamos como jovens, enxergar que eles decidem, que eles sabem, dentro de um direcionamento e farão muito melhor do que estamos fazendo. A gente vai para um próximo bloco. A gente já volta com mais esferas da vida. Fique aí. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Tato Savvi e o tema é Juventude e o Espiritismo. Como que o Espiritismo ajuda a nossa juventude, os pais, a época da infância, enfim. E a frase que eu queria ter falado, Tato, agora eu vou falar porque é a frase certa, que está no Livro dos Espíritos. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias várias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. As gerações novas. Isso mesmo. É de geração para geração que a gente evolui, né? É verdade, a gente cristaliza às vezes um comportamento, um pensamento que é difícil, só uma geração para outra. Quando o hormônio corporal baixa ou aumenta, ou você encara uma nova fase que você percebe, eu estava equivocado. E às vezes, tomara que não seja nunca tarde demais, né? Por isso precisamos valorizar os nossos jovens. Sem dúvida. E Tato, o que acontece hoje, que a gente percebe, né, com o Ministério da Saúde, eu faço um programa de saúde também, que os jovens estão cada vez mais depressivos, mais ansiosos, com ideações suicidas. Puxa vida, é verdade. O que está acontecendo? Até criança, o índice, né, o percentual de depressão na infância só aumenta e a tendência é aumentar. Como que você percebe isso na visão espírita? O que seria isso? É o seguinte, didaticamente, o ser humano pode ser dividido em 3 inteligências, a cognitiva, a emocional e a volitiva. O que pega para o jovem que está deprimido é a emocional. A cognitiva é a capacidade de construir uma ponte, criar um cálculo, ser médico, raciocinar, como um computador. Porém, a emocional, quando se abala, destrói toda a esperança, a cognitiva vai por água abaixo. Essa emocional é o que leva a gente a se torturar, a se automutilar, a desistir. E isso nunca acontecerá, porque você nunca acaba com a tua vida somente com o corpo físico. Então, ninguém comete suicídio, Pri, porque não compreende a arte moderna. Ninguém comete suicídio porque não consegue fazer o bolo igual ao da vovó. Ele comete suicídio porque ele quer acabar com uma dor que está no emocional dele e não em si com a vida. Mas ele precisa entender que esse plano de fuga dele não vai funcionar. E é aí que a mente do jovem recebe melhor essa informação. Como a frase do Emmanuel, as gerações que vão mudando não podem se cristalizar de um jovem agora para o adulto. Se ele passa pela infância, a juventude e agora a fase adulta, cristalizado de que a vida acaba e acaba a dor, ficou difícil demais. Então ele tem de entender que nessa fase de juventude, ele pode refletir, ter a informação de que a existência é uma só, ora encarnado, ora desencarnado, e que ele pode mudar esse emocional. Ele pode encarar a vida de outro modo. Aquela dificuldade vai lhe ensinar muito. É só você citar os fatos. Qual o planeta, qual o país, qual a situação que não melhorou com uma dificuldade, com uma guerra, por mais triste e errada que seja, mas Deus sempre dá na situação difícil ainda proveito. Então o jovem, para ter o emocional mais forte, para essas situações da baleia azul que vão aparecer um monte, não nos abalarem, eles precisam estar com o emocional fortalecido. Que uma ofensa não os atinja, que uma contrariedade não os abale emocionalmente, para que em qualquer situação, e eles não estarão ao nosso cuidado o tempo todo, eles possam voar livremente. Então, a doutrina, como qualquer outra religião, mas acredito que a doutrina, explicando isso, mostrando isso, os fortalecerá. E aí a emocional bem fortalecida, pode surgir baleia azul, golfinho vermelho,
tartaruga amarela, que nunca vai abalar nossos jovens. Eles sabem. Mas a resposta para fortalecer o emocional seria o autoconhecimento, o estudo. Como que a gente faz? Eu não sei, já não sei se é uma pergunta já para psicólogo. Não, é muito legal essa pergunta, eu acho que tem uma como resposta. Que o Espiritismo enxerga isso no sentido assim, como que eu fortaleço minhas emoções? Eu tenho que estar com o emocional forte, mas assim, não é pensamento positivo que eu vou conseguir, né? Não é assim, eu preciso ter o emocional forte. Não é falando, né? Como repetição. Nós precisamos saber que o motivo de um suicídio nunca aparece quase por um único argumento. Há uma palavra chamada comorbidade, que significa vários fatores que somaram para um ser humano que desencadeou numa depressão, no suicídio. Então, observar como é que está o aspecto dele social, como é que está a saúde. Então, não é uma única alternativa, mas ele principalmente entender que ele não é perfeito, que ele comete erro, que tem dia que é mais calor, tem dia que é mais frio, e isso é a vida, é cíclica, ela muda. E fortalecer o emocional, eu acredito que é estar dando sempre amparo, mostrar exemplos de outras pessoas que também estavam naquela situação e saíram, procurar o psicólogo, o médico, fortalecer, né? Mostrar assim, nossa, você caiu como filho, o papai também uma vez caiu, e brincar, e levar aquilo com leveza, leva a vida com mais leveza, não é tão difícil assim, mas não há uma única resposta, e às vezes para um funciona bem, para outro funciona de outro modo, o médico para um pode ser melhor, a amizade para o outro, a religião para o outro, ou o amor, um namoro, mas de algum modo, atenção, ele vai dar demonstração, ele se isola, ele modifica, e às vezes fortalecendo o emocional, que não vem com dinheiro, que não vem de algum modo, que vem de uma autoconfiança, um autoconhecimento. Porque se você sabe que você é brigona demais em jogo de futebol, não vai no estádio não. Se você é mulherenga demais, ou mulherengo demais, é mulherenga, né? Olha que coisa louca. Adorei. Não vá num lugar que você possa falhar. E isso é o autoconhecimento. Porque o erro vai sempre nos cobrar mais tarde e aí vai ficando difícil. A gente tem que se conhecer mesmo para parar as nossas arestas. E ter o objetivo de melhorar. Isso. Porque muitas pessoas vivem no piloto automático, assim como os jovens. Numa entrevista que o Divaldo fez lá na TV Mundo Maior, que inclusive agora estamos na TV Mundo Maior. Aqui na TV Mundo Maior. Aqui na TV Mundo Maior. Que legal. Ele falou que o jovem, ou qualquer ser humano, não pode desistir do seu sonho. E que um obstáculo a esse sonho é só um degrau que ele tem que transpor para chegar ao sonho. O sonho não está livrinho no caminho, tem um monte de coisas que vão cruzar. Mas ele desistir de atingir algo, e ele pode mudar de sonho. Eu queria ser engenheiro, agora quero ser dentista. Mas ele não pode desistir de ser algo, de lutar por alguma coisa que vai lhe fazer mais feliz. E esses obstáculos não podem destruir o equilíbrio emocional. E de algum modo fortalecer, encorajar, saber que há altos e baixos, e entender que podemos vencer sempre. Com certeza. Tato, dois assuntos bem específicos do universo dos jovens. Sim. É sexo e droga. Perfeito, Pri. Qual a visão espírita relacionada ao sexo na juventude? E também a gente pode falar depois paralelamente sobre drogas. Tá, eu digo que não é pecado fazer sexo antes do casamento, mas é pecado fazer sexo antes do amor. O que eu quero dizer? Preserve o menino e menina, o seu corpo, é algo muito íntimo. Há uma ligação energética muito forte quando você faz isso. Um menino bem orientado, uma menina bem orientada, ela não vai, quando o pai estimula o uso do preservativo, entregar-se à promiscuidade. Isso é um absurdo dizer, eu não posso falar disso porque vai estimular. Então o sexo na visão espírita é algo que perpetua a nossa espécie e é algo que é prazeroso, feito com segurança entre casais que se amam, que querem estar juntos. Mas tem uma certa idade para que isso comece. Não pode ser jamais em criança e nem muito jovenzinho. Por quê? Porque nós não estamos preparados para lidar com essa carga energética que gera por trás. Então, o sexo... E até para fortalecer o nosso emocional, claro, não foi isso que você claro. falou? Imagina se você começa a, sem consciência, usar desse prazer, desse artifício, de uma maneira que ele vai trazer riscos, uma gravidez antes da hora, uma doença sexualmente transmissível. Que perigo que é. Agora, feita com elaboração, com respeito e amor, só pode ser bem-vindo. E é claro, as drogas, como a Pri comentou, é como se você visse um pedaço falso do paraíso, mas que você nunca estará nele. As drogas vão te tentar trazer um emocional melhor, mas a hora que ela passa, ela te leva para muito mais baixo do que você normalmente está. Há uma linha de equilíbrio que nós estamos emocionalmente.
Quando você usa droga, você normalmente eleva um pouco esse prazer. Não tente dizer ao seu jovem que a droga é ruim. Ela é prazerosa, senão ninguém se viciaria. O que você tem que dizer é que o preço que se paga às vezes é alto demais e que ele pode sentir muita alegria, muito prazer, longe daquilo. Mas que então, ao elevar um pouco esse padrão, se ele não estava satisfeito naquela alegria sem a droga, a hora que ele eleva, ele se sente um pouquinho melhor, mas ela vai voltar muito abaixo deste nível. E como que ele vai ficar? O corpo não aguenta outra dose de cocaína, o corpo não aguenta tanto medicamento. Ele para de receber tanto receptor para estimular, passa a valer menos. É engraçado uma frase que o Drauzio Varela fala, que todo idoso maconheiro acha que a maconha é ruim. Por quê? Porque não faz mais efeito para ele, ele está tão acostumado que aquela droga só judia do corpo e não faz mais efeito. E são tantas pesquisas mostrando que a maconha realmente faz mal para a saúde. É verdade. E a maioria dos usuários não acreditam. É verdade. A gente nunca quer falar que aquilo que a gente gosta e que faz mal, faz mal. Eu estava conversando hoje no almoço com a Aninha e ela falou, nós conversando, a maconha, mesmo que não fizesse mal, nos deixa muito lerdo, muito lesado. As suas potencialidades ficam nubladas. Que gostoso poder raciocinar, conversar com você, citar uma obra e lembrar onde ela está. A questão do livro dos Espíritos está aqui, daqui a pouco fazer uma palestra. A potência cerebral no seu máximo. Para que usar uma coisa que faz isso atrapalhar? Então, muita atenção. Um amigo meu, Dr. Ubirajara, lá de Bauru, ele é juiz da Vara da Infância e Juventude, ele fala que os pais devem olhar nos celulares dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Por quê? Porque eles são muito ludibriados às vezes. Ah, você está muito depressivo? Experimenta isso para você ver. É a porta de entrada. Isso é perigosíssimo. E outra porta de entrada que acomete muitos jovens, que é liberado, é a bebida alcoólica. É verdade, porque é uma droga legalizada. E hoje, o que mais acontece, eu vejo mães falando que os filhos bebem e bebem bem para valer. Bebem para valer. Os adolescentes estão bebendo para valer. Qual que é a visão espírita? A gente tem um tempinho mínimo, Tato, sobre Pessoal, bebida alcoólica. Até seria bacana você ver um vídeo do Divaldo falando sobre isso. A beber socialmente, qual é a visão espírita? Pessoal, tudo que é droga faz mal ao corpo. Algumas são legalizadas, outras não. Encarem assim. É difícil dizer, mas o jovem que vê o pai bebendo bastante tem direito de beber, pela hierarquia familiar. Então, dê o exemplo. Não beba. Eu não bebo porque não gosto do gosto da bebida alcoólica, nenhuma delas. Porém, eu tenho mais autoridade em impedir ao meu filho, Henrique, não faz isso não. Você fica com perigo para dirigir, com um monte de coisa. Mas nós temos que mudar, o nosso planeta tem que melhorar. E um dia não precisar mais disso. Tanta droga para sair dessa situação. Que hoje é bacana, né? O jovem beber o que ele quiser, todo tipo de bebida, uma pessoa bacana. E às vezes ele pede para um adulto comprar para ele, já que ele não pode, e o adulto querendo ser bom, bacana, atender o amor e não o respeito, compra. E perde a oportunidade de ter mais um jovem que vai ajudar o nosso mundo a ser melhor. E sabe o que eu acho, Tato, para a gente finalizar? Claro, que os jovens precisam muito hoje, eles têm que ser muito corajosos para ser diferente disso. É verdade. Não é? Porque a grande maioria bebe, a grande maioria faz, né, o que parece bonito para a sociedade, mas que o jovem tenha muita coragem de ser diferente. É verdade. E às vezes o ser diferente quer dizer assim, todo mundo bebe, menos eu. Não, eu não quero. Não, mas eu vou ser taxado como, que seja então, mas eu não vou. Mesmo. Mas pelo meu exemplo, eu sou seu amigo, sou alegre, sou divertido, sem precisar disso. E tentem, pessoal, na oração jovem, você pede a Jesus coragem, segundo Allan Kardec, paciência e resignação são coisas que ganharemos sempre que pedir. 100% das vezes da eficácia da prece é atingida se você pedir coragem, paciência e resignação. Saia de casa corajoso, eu não farei isso. Em nome de minha mãe, em nome de meu pai, em nome de Jesus, em nome de mim mesmo. Não admito, isso não está certo. Não vou julgar, mas quem quiser fazer não será através do meu exemplo. Olha, a gente encerra o Esferas da Vida, infelizmente. Tão gostoso estar aqui com você, É Pri. muito bom recebê-lo aqui mais uma vez no Esferas da Obrigado. Vida. Eu agradeço de todo o meu coração, Tato. Eu sei que você vem lá de Bauru, é uma super correria, tem todo o seu trabalho. Muitíssimo obrigada. Pri, é a maior chavão da história do entretenimento, mas o prazer é todo meu.
Que Deus continue te abençoando sempre para você divulgar a doutrina com toda essa alegria, com todo esse amor, junto com a Aninha que está aqui nos bastidores, mas a gente também agradece porque ela que agenda, ela que faz todo o corre também, não é? É meu lado Tato? direito inteiro, não é só meu braço, não, é meu lado inteiro direito. É isso mesmo. A gente fica por aqui, a gente se encontra todas as quintas-feiras às 10h15 da noite, Esferas da Vida. Um super beijo, uma boa noite para todos vocês. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva.